Olá, meu nome é Doílio Kussercid. Eu estou juntamente com o professor Marcelo Ferreira. A gente vai estar ministrando um curso de dramaturgia online. Nós somos convidados pela WB Produções. O curso será ministrado em 4 módulos. Eu vou estar falando dos 2 primeiros e o professor Marcelo dos 2 últimos, os módulos 3 e 4. Bom, eu sou professor de História, sou formado em História, sou formado também em Teatro. Atuo como, além de professor, pesquisador, escritor, dramaturgo, ator. E tenho um grupo aqui em Vitória de teatro chamado Folgazões, junto ao qual eu já montei 3 peças que eu escrevi, chamadas A Lenda do Reino Partido, Búfalo Show e Rubem Braga, Vida em Voz Alta. Essa última que foi feita em parceria com a WB Produções. No primeiro módulo, que eu vou começar agora, eu vou falar um pouco sobre o conceito de dramaturgia e dar uma passada também em alguns gêneros principais, que eles eu considero mais fundamentais dentro da história da dramaturgia, para a gente ter um pouco de noção dos vários formatos possíveis que um texto teatral ele pode assumir. É importante pensar também que quando a gente fala de dramaturgia, o texto teatral, diferente de outros gêneros literários, como o romance, o conto, a crônica, ele é um texto que ele está vinculado a uma montagem teatral. Por isso, ele assume muitos formatos diferentes. Você tem desde uma tradição que é muito própria do teatro ocidental, de ter o texto como foco da montagem, e uma outra tradição, essa muito ligada ao teatro oriental, mas que nos últimos anos tem havido uma mescla maior, que é uma linha mais focada na cena, no corpo do ator, naquilo que está dentro do jogo da montagem e do exercício teatral. E que muitas vezes o texto teatral ele entra durante ou depois, nesse caso específico que eu falei. Então eu vou estar falando dentro dessa lógica em que o texto é o protagonista. É claro que, mesmo o texto sendo o protagonista, isso não quer dizer que ele seja a estrela da montagem teatral. É importante ter isso em mente, até na hora de escrever. Assim, o texto ele vai ser um item que vai participar de uma montagem teatral e que vai dialogar com os outros elementos que compõem o teatro. Ele vai dialogar com o olhar do diretor sobre o texto, porque muitas vezes o olhar do dramaturgo pode não ser o mesmo do diretor. Esse texto vai ter que dialogar com a forma como os atores vão lidar com os personagens. Esse texto vai lidar com todas as outras funções que compõem uma montagem teatral, como o iluminador, o sonoplasta, entre outros. Uma primeira informação que é importante a gente pensar é que o teatro atual, ele aceita todos os textos e deixa ao palco a responsabilidade de revelar a sua teatralidade. O que é isso? Que qualquer texto ele pode ser montado. Inclusive tem sido muito comum. Por exemplo, você pode montar um romance, o romance enquanto gênero literário, eu digo. Um romance pode ser montado, poemas podem ser montados, crônicas podem ser montadas. Então, no teatro atual, existem várias possibilidades de texto possíveis. Não só esse formato que eu vou estar falando especificamente nessa e na próxima aula, que é aquele formato mais clássico, dos personagens, da cena, das rubricas, etc. Montagens ousadas podem inovar e se proporem a montar os textos mais impensáveis, Por exemplo, bulas de remédio, catálogos telefônicos, tudo pode ser montado enquanto texto, porque isso vai depender, como eu já disse, do olhar que o diretor dessa montagem vai ter sobre esse texto. De como esse texto vai dialogar com os outros elementos. E os textos, eles podem ser construídos antes, durante ou depois da criação cênica. Como eu disse, tem uma longa tradição no teatro ocidental, principalmente, que é esse texto teatral que vem antes. Você tem um dramaturgo que escreve a peça e, a partir desse texto,
o diretor ou o produtor se interessa por esse texto e vai montar, decide montar. E aí ele vai contratar a sua equipe. Porém, existem outros formatos. Esse formato de durante e depois, isso acontece muito em grupos teatrais, né, em que você tem uma equipe que trabalha junto há muito tempo. Geralmente você tem um dramaturgo ali do lado que vai registrando aquilo que vai acontecendo em cena, a partir de improvisações dos próprios atores ou improvisações propostas pelo diretor do espetáculo. Então esse dramaturgo, ele pode, seja registrar aquilo que está acontecendo a partir do improviso, ou ele pode também dialogar, né? Então assim, a partir do que ele está assistindo, ele registra, mas ele também, a partir do que ele escreveu, ele sugere, e aí vai se dando essa construção nesse diálogo, né, entre a equipe e o dramaturgo. Isso durante. E também pode acontecer depois. Por exemplo, em que o dramaturgo ele assume um papel basicamente de registrar a montagem que já ocorreu por conta do diretor, dos atores e do resto da equipe. Né? Porque a dramaturgia, etimologicamente, quer dizer o registro da ação. Você pode ter, inclusive, um texto teatral sem falas, em que ele é o registro dos movimentos dos atores, né? Das microações, dos sentimentos. Isso também é dramaturgia. Tá? Contudo, é inegável que um bom texto de teatro ele é um formidável potencial de apresentação. O que é isso? Mesmo o teatro contemporâneo, ele trabalhando com diversos tipos de texto diferentes, e esse texto pode ser produzido antes, durante ou depois, uma coisa é fato, né? Um bom texto teatral é aquele que, escrito por um dramaturgo, quando ele cai nas mãos de um ator, de um diretor, de um produtor, ele desperta nesse artista, nessa equipe, a vontade de montar esse texto. E para conseguir fazer isso, aí sim entram algumas técnicas, né? Um conhecimento básico necessário para ter noção tanto de como escrever esse texto, né? Tanto como dialogar, fazer esse texto dialogar com os outros elementos da montagem teatral. Na hora que você está escrevendo seu texto teatral, você tem noção do que vai ser preciso, né? do que você vai gerar em termos de demanda para aquela equipe que vai estar envolvida com essa montagem. O que seria um texto capaz de despertar a atenção do público? Né? Um texto que vai instigar um diretor, um produtor, uma equipe a querer montá-lo. Por exemplo, o que fala o enredo? Né? O tema que está sendo tratado ali é um tema pertinente? É um tema que dialoga com os dias atuais? É um tema em que o público que for ver a peça vai se identificar? É um tema que o diretor, por estar vivendo esse momento, né, ele vai olhar aquele tema e vai querer montar aquela peça porque aquilo é o que ele quer falar? Não só do que fala, mas como fala. Né? Como que você estruturou o seu texto? Qual é a relação causal que ocorre nele? Né? A cadeia de ação e reação. Esse texto ele desperta suspense nas pessoas, né? Ele consegue prender a atenção do público. Os personagens, né? Quem são os personagens desse texto? São personagens interessantes? Muitas vezes você tem um enredo simples, mas assim, tem personagens tão interessantes que geram uma identificação tão forte com o público, né, que você tem esse envolvimento do público com a peça, muitas vezes também pelos próprios personagens. Né? Então, quanto mais os personagens forem complexos, quanto mais eles se aproximarem, né, dos indivíduos, mais forte o poder de atração que esse texto vai ter sobre o público. Outra coisa, né, que eu já comentei, o domínio dos recursos teatrais. É importante que você que quer ser dramaturgo conheça o teatro, né, assista peças de teatro. Se você não pode conviver com um grupo, com uma produtora, com uma equipe, que ao menos você assista peças de teatro. Para você entender os elementos mais básicos de uma montagem teatral, seja
quando você for escrever a sua peça, você pensar em que palco que ela vai ser apresentada, você ter noção, ao escrever a sua peça, de sugestões de iluminação, sugestões básicas, né? Você não precisa dominar o sistema de iluminação, mas quanto mais você puder apontar caminhos, mesmo que eles sejam mudados depois pelo diretor, pelo iluminador, melhor, né? Você tem um texto que oferece referências, em que as referências sobram. Depois é muito mais fácil de montar, mesmo mudando. Por exemplo, que você sugira sonoplastias, que você sugira trilhas sonoras, né? Mais uma vez, mesmo sabendo que elas possam ser alteradas depois. Que você sugira figurinos, né? Qual a roupa, quais os adereços que esses personagens vão estar usando. Como vai ser esse cenário? É um cenário estático? É um cenário que se desloca? É um cenário grande, pequeno? Então, quanto mais o dramaturgo puder dominar não só o enredo, os personagens, mas também esses recursos que compõem a arte teatral, que é uma arte que engloba outras artes, melhor. Mais interessante vai ser o seu texto e mais ele vai despertar a vontade de uma pessoa de montá-lo. Agora, vamos falar um pouquinho de alguns gêneros dramáticos. Existem muitos gêneros dramáticos, existem e existiram ao longo da história muitos gêneros dramáticos diferentes. Eu selecionei, como eu disse, alguns, que eu considero os principais, os que compõem, a meu ver, um eixo central, assim, de onde, a partir deles, você tem uma bifurcação de vários outros subgêneros. Então, estou falando aqui da tragédia e da comédia, né? Tragédia e comédia que começaram lá na Grécia Antiga, considerada o berço do teatro ocidental. Também estou falando dos autos, que foram uma forma de teatro predominante na Idade Média, né? Lembrando que a gente está falando do Ocidente, né? e basicamente da Europa Ocidental. Estou falando do drama, do teatro épico e do teatro do absurdo, né? Que eu vou me deter um pouco mais agora em cada um deles. Começando com a tragédia, tanto a tragédia quanto a comédia, como eu disse, foram gêneros teatrais que surgiram na Grécia Antiga. A Grécia, que na época não era um país como a gente conhece hoje, né? Eram pequenas cidades, que eram as polis, né? As chamadas cidades-estado gregas. E também é importante entender que as polis gregas nos legaram, além do teatro, uma série de outras coisas que são fundamentais na civilização ocidental até hoje, né? Como, por exemplo, a filosofia, os Jogos Olímpicos, mas também o sistema político, né? A democracia. As polis gregas, em especial Atenas, foi onde surgiu a prática da política, a política enquanto a arte de debater, né? De falar sobre a polis. Eu estou falando disso por quê? Porque o teatro, nas polis gregas, eles tinham também esse lugar de ser o espaço da cidadania, né? Das discussões. Discussões essas que se davam, então, a partir desses dois gêneros dramáticos-chave, que eram a tragédia e a comédia. E aí a tragédia, ela tem uma ligação, então, com a religião grega. Se a gente pensar os deuses gregos, eles são bem diferentes da concepção que a maior parte da civilização ocidental tem, tendo como referência o deus judeu e cristão, que é meio que uma encarnação da ideia de bem, né, em oposição ao que seria o diabo, o inferno, como o mal, né, esses dois polos. Os deuses gregos, eles carregam uma mistura de sentimentos, né, eles se parecem muito com seres humanos. Então, os deuses gregos matam, traem, roubam. E as tragédias têm muito a ver, então, com essa relação dos gregos com os seus deuses, que muitas vezes ficam nas mãos, né, dos deuses, são quase que vítimas do destino que já está previamente traçado pelos deuses. Então, o que caracteriza uma tragédia é principalmente essa ideia de você ter o personagem principal, né, o protagonista, que ele se defronta com seu destino
mas que ele não consegue superar esse destino, ele se defronta com um problema e não consegue resolver esse problema. Fala-se muito de que a tragédia na Grécia Antiga tinha essa função da catarse. O que seria catarse? Você tem lá os teatros gregos, né, que eram abertos, eram semi-arenas para milhares de pessoas, construídas em encostas, né, e você tem aquela cena, aquele texto acontecendo, aquela ideia acontecendo, e as tragédias elas trazem, né, sempre um final muito forte, muito pesado, e que isso geraria essa catarse que seria uma purgação das emoções do público, né, que eles se compadeceriam do herói, né, que teria esse final pesado, triste, né, e trágico. E a partir então dessa catarse, né, dessa purgação de emoções que o público teria ao ver essa peça se desenrolando, essa tragédia, eles estariam então prontos para voltarem à sua vida normal, né, dentro de uma lógica que a gente entende a tragédia como uma lógica conservadora, né? A tragédia ela não questiona uma ordem instituída, ela afirma essa ordem, principalmente uma ordem moral, né? O conflito na tragédia, então, é sempre um conflito inevitável, isso é, ele vai acontecer, insolúvel. Ele vai acontecer e vai acontecer da pior forma possível para o herói, para o protagonista. A tragédia ela é movida, né, por o que a gente chama de uma falha trágica. Em algum momento, o herói ele se depara com a revelação de que algo vai acontecer, mas ele não percebe isso, ou ele não quer perceber, e isso é considerado a falha trágica, uma certa falta de humildade, de se permitir entender o que o destino, os deuses estão mostrando, e ainda assim ele não se atentar a isso, né? Então, a partir dessa falha trágica, que tem a ver com essa não percepção do herói, do protagonista, do que está acontecendo, se desencadeia, né, uma série de ações e reações que vão só incrementando o desenvolvimento dessa ação que vai acabar de forma trágica para esse herói, para esse protagonista. Os personagens da tragédia são sempre nobres, elevados. Você tem desde deuses, que são personagens que participam das histórias, você tem heróis, né, heróis lendários que estiveram à frente de guerras. Você tem pessoas importantes, né, como reis, pessoas da corte, que são os que ocupam os papéis centrais dentro da tragédia. E geralmente os temas da tragédia são os temas mais elevados, né, temas que geram reflexão sobre a própria existência, sobre a incapacidade do ser humano de lidar com o seu destino, que parece, né, no caso grego, sempre previamente determinado. A gente vai colocar agora um trechinho do Édipo Rei do Sófocles, né, que é considerado um grande clássico e muitos provavelmente já ouviram falar, só para a gente entender um pouco, né, essa característica da tragédia aí num pequeno diálogo. Esse trecho que vocês estão vendo, né, é o trecho em que o Tiresias, que é um mensageiro, inclusive um mensageiro que é cego, ele está falando então com o Édipo. E é onde ocorre justamente isso que eu falei, que é a falha trágica. Ele diz o seguinte: vou-me embora sim, mas antes quero dizer o que me trouxe aqui, sem temer tua cólera, porque não me podes fazer mal. Afirmo-te, pois, o homem que procuras há tanto tempo, por meio de ameaçadoras proclamações sobre a morte de Laio, está aqui. O Tiresias aqui está falando, né, que o Édipo estava procurando o responsável por ter assassinado o rei Laio, que era o seu próprio pai. E o Tiresias está falando, esse assassino está aqui. Quem é o assassino? O próprio Édipo. Passa por estrangeiro domiciliado, mas logo se verá que é tebano de nascimento, e ele não se alegrará com essa descoberta. Ele vê, mas ficará cego. Para quem não lembra o final do Édipo Rei, o Édipo acaba cravando uma faca nos olhos, né, se cegando. É rico e acabará mendigando. Seus passos o levarão à terra do exílio, onde tateará o solo com seu bordão.
ver-se-á também que ele é ao mesmo tempo irmão e pai de seus filhos. Por que isso, irmão e pai de seus filhos? Porque na peça Édipo Rei, o Édipo ele mata o seu pai e se casa com a sua mãe, com quem tem filhos, e gera essa situação, né, absurda de ser pai e irmão dos próprios filhos, né? Então percebam a densidade de um texto trágico, grego. E filho e esposo da mulher que lhe deu a vida, e que profanou o leito de seu pai a quem matara. E Édipo também é o responsável por matar o próprio pai. Vai, Édipo, pensa sobre tudo isso em teu palácio. Se me convenceres de que minto, podes então declarar que não tenho nenhuma inspiração profética. Então, como a gente acabou de ver, né, nesse texto do Édipo Rei, aí dá para ter uma ideia, né, de algumas características, né, que eu acabei de falar sobre a tragédia. A falha trágica é exatamente o momento em que ocorre a falha trágica, em que o mensageiro está falando para o Édipo, né, querendo revelar para ele a verdade, e o Édipo não quer, né, parece não querer entender o que o mensageiro está te dizendo. E também a gente está vendo aqui o herói se deparando com o seu destino, né, e apontando a sua derrota frente a ele. É claro assim, que trazer esse trecho do Édipo Rei não é para você que está escrevendo querer fazer igual, né, fazer uma tragédia nos moldes gregos. Mas é uma referência importante. Inclusive, muitos dramaturgos constroem textos com base em clássicos gregos, né? A gente tem um exemplo típico, né? Uma grande referência, que é o Chico Buarque e o Paulo Pontes, que escreveram a tragédia Gota d'Água, né? Baseada na Medeia, que é uma tragédia grega. E ele transpõe, né, essa ideia da tragédia grega para o cenário de um subúrbio, de um morro carioca. E uma coisa interessante é também ressignificar o gênero, né? Porque, como eu falei, a ideia da tragédia está muito ligada a esse contexto que os gregos viviam, né, dessa relação seja com a democracia, com o debate, mas também com a sua religião. Pensar uma tragédia hoje, né, no mundo que a gente vive, principalmente no Brasil, não pode ser pensar um tipo textual que não questione a ordem instituída, que é uma ordem muito desigual, né? Então você pode ter um formato trágico, mas que o público, ao assistir essa tragédia, ao invés de se sentir um efeito de catarse e uma certa acomodação a essa realidade, pelo contrário, isso desperte nele a vontade de transformar isso. É o que a peça do Chico Buarque mostra, né? Mostrando essa situação terrível, né? Assim, de uma mulher que é abandonada pelo marido, que se deixa levar pela fama, e acaba, como a Medeia grega, assassinando os filhos, né? Na verdade, é uma tragédia que, ao invés de afirmar uma ordem, gera uma reflexão sobre essa ordem. Um outro exemplo muito clássico é o Nelson Rodrigues, com as suas várias tragédias, que ele chama, inclusive, de tragédias cariocas, em que ele mostra a hipocrisia da classe média, né? A classe média carioca, né? O falso moralismo. Então, apesar de ser conservador enquanto tragédia, mas assim, a forma como a peça é desenvolvida te leva a pensar criticamente, e não de uma forma acomodada, sobre, no caso do Nelson Rodrigues, esses valores, né, esse falso moralismo da classe média carioca, principalmente na época em que ele escreveu. Vamos falar um pouquinho agora da comédia. Comédia que também surgiu, né, entre os gregos, que é um gênero hoje amplamente difundido, que ainda encontra uma ampla aceitação no público, muito mais do que a própria tragédia. E diferente da tragédia, a comédia, né, enquanto a tragédia ela carrega essa questão da vitória da ordem, da moral, né, da ordem instituída, a comédia ela já surge com caráter questionador, transformador, seja de questionar a política, a ordem social, seja questionar os costumes. Características da comédia, né? Primeiramente, todos percebem, entendem o riso. E aqui cabe uma reflexão sobre o riso, né? Porque o riso, a pessoa que ri, né, de certa forma, aquele que ri não teme.
Então, a comédia ela carrega um caráter transgressor na medida em que uma pessoa ri de um governante, que uma pessoa ri de um rei, né? Ri em quem ocupa uma posição maior do que ela na sociedade. Então, a comédia ela carrega esse caráter transgressor. Diferente também, né, comparando a comédia com a tragédia, diferente da tragédia, em que você tem um personagem que se depara com um problema e que não resolve esse problema, na comédia não. Na comédia você tem um personagem que se depara com um problema e que resolve esse problema, né? Então os finais da comédia são sempre finais felizes. Mesmo que você tenha um personagem que não consiga cumprir aquele seu objetivo como ele gostaria, ainda assim, para o público, a sensação final de uma comédia é uma sensação de leveza, né? Não há essa carga de sentimentos pesados como medo, como tristeza, né? São emoções mais leves, né? O riso, a alegria. A comédia, quando se escreve uma comédia, é importante pensar, né, como trabalhar os diálogos de forma que o humor esteja ali, não só nas situações, né, no enredo, mas nos diálogos, nas entradas e saídas de personagens, os adereços que podem ser usados. A comédia, por exemplo, principalmente as comédias gregas, elas têm muito de sensualidade, uma sensualidade muito aflorada, transbordante. Isso pode aparecer de diversas formas num texto, né? Seja nas falas, como eu falei, nos adereços que entram em cena. E diferente da tragédia também, que você tem esses personagens, digamos, maiores, né? Deuses, heróis, reis. Os personagens da comédia, muitas vezes, são personagens mais simples, né? Personagens do povo, os tipos populares, aquele que é o avarento, o ciumento ou a ciumenta, o namorador, né? A comédia tem muito a ver com esses tipos, que muitas vezes são personagens diferentes da tragédia, né? Menos complexos, né? Personagens mais superficiais. Aí vamos ler agora um trechinho de uma comédia grega também muito famosa, que se chama Lisístrata, que também é conhecida como a Greve do Sexo, de um autor que é o Aristófanes. Na Grécia Antiga você tinha duas grandes escolas de comédia, né? A comédia antiga e a comédia média e nova. A comédia antiga carregava mais essa questão da crítica política, né? Uma preocupação maior com a polis. A comédia média e nova já fala mais do dia a dia, né? Das relações familiares, sociais, marido e mulher, patrão e empregado. Vamos ler então aqui um trechinho da Lisístrata, do Aristófanes. É a fala da Lisístrata, né, que é a protagonista. Pois se tivessem sido convidadas para uma festa de Baco, isso daqui estaria intransitável de mulheres e tamborins. Né? É claro que é uma tradução, né? Não existiam tamborins na Grécia Antiga. Isso é uma tradução, e toda tradução ela é uma adaptação, né, de uma obra ao novo contexto. Baco, para quem não sabe, é o deus Dioniso, né? Os gregos chamavam Dioniso, os romanos chamavam Baco. Mas, continuando, como eu disse que a coisa era séria, nenhuma mulher apareceu até agora. Só penso em bacanais, né? Bacanais que eram as festas em homenagem a Baco, regadas a vinho, a orgias. Pois bem, vocês terão que se abster daquela pequena parte do homem que mais o classifica como tal. Ué, por que viram as costas? Onde é que vocês vão? Você aí, por que morde os lábios? E você, por que balança a cabeça desse jeito? Estão todas pálidas, até há algumas amarelas, mudaram todas de cor. Estão chorando? Respondam ao menos, vão ou não cumprir o que prometeram? Qual é a dificuldade? A situação aqui é a seguinte, Lisístrata, ela propõe uma reunião das mulheres, cansada de ver os seus maridos irem lutar nas guerras, né, que eram guerras sucessivas que aconteciam,
ela propõe então uma greve de sexo, né, que as mulheres não façam mais sexo com seus maridos até eles desistirem de fazer guerra. Aí nesse pequeno trecho que eu li, né, a gente pode ver várias dessas características que eu mencionei agora. Seja esse aspecto sensual, seja esse aspecto da crítica, né? Por trás desse diálogo, dessa fala dela aparentemente boba, você tem uma crítica à guerra, né? Você tem uma crítica a esse estado de coisas que os homens têm que decidir os seus assuntos na violência, na guerra. A comédia, né, como eu disse, é um gênero que existe até hoje amplamente apresentado, difundido, tem muitos apreciadores e que tem muitas variações, né? Você tem desde as comédias mais críticas até gêneros mais leves, mais superficiais, que buscam meio que quase que um divertimento mais imediato do público. Contação de piadas, né? Então, assim, existe um leque muito grande de possibilidades com a comédia. Passando para o próximo gênero, que é o alto, que, como eu disse lá no começo, é um gênero típico da Idade Média. Lembrando rapidamente, né, a Idade Média foi um período de cerca de 1000 anos, que ocorreu ali na Europa Ocidental, em que, entre outras características, foi marcado por uma predominância muito forte da Igreja, né? A Igreja Católica, a grande força da época em vários níveis, nível econômico, nível político. A Igreja influenciava muito a política da época, e também nível cultural era a Igreja, né? O teatro, inclusive, ele ficou proibido durante séculos na Europa por conta da Igreja. O que existia, sim, era um teatro popular, como as farsas, né? Em oposição a esse teatro que ela proibiu, a Igreja apresentou o que seria a sua versão de teatro, né? O teatro oficial, que era esse teatro, então, praticado pela Igreja, que tinha alguns subtipos, né? 3 gêneros principais, que são os mistérios, milagres e moralidades. Os mistérios, né, que são peças que têm como personagem central Cristo. Os milagres, que falam da presença de santos, de uma forma geral, e as moralidades, como o nome diz, tem a ver com a preocupação de se passar uma certa moral e que os personagens geralmente são abstrações, né? Como, por exemplo, o personagem é a justiça, o personagem é a bondade, o personagem é a caridade, né? Esses são os personagens desse tipo de representação. Os autos, eles são marcados por enredos e uma linguagem muito simples. E também por personagens muito simples, né? Em que o público, né, a gente pensando na época, podia claramente identificar o bem e o mal, né? O objetivo era esse, era convencer de imediato, né, para aquele público cristão que estava ali nas imediações da igreja, quem era o bem e quem era o mal. Tinha um caráter muito doutrinador, né, assim, de ensinar a doutrina religiosa católica naquele contexto. Carrega uma mistura de aspectos sérios e cômicos, né? É algo interessante dos autos, diferente da tragédia, em que você tem a predominância de um tipo de sentimento, que é esse sentimento mais sério, mais pesado, e da comédia, em que predomina esse sentimento mais leve, né? do humor, da ironia, da crítica, do deboche. O auto já apresenta essa mistura de elementos. Então você tem desde o momento sério, o momento triste, até momentos mais cômicos. E os autos, ainda hoje também são amplamente encenados, e é claro que hoje, né, muitos grupos, artistas, dramaturgos, conseguem, mesmo dentro da lógica do auto, que carrega essa esfera religiosa, conseguem desenvolvê-lo de forma que se tornem mais críticos do que eram naquela época. Como exemplo, eu trouxe aqui o famoso Auto da Compadecida, né, do dramaturgo Ariano Suassuna, que eu vou ler um trechinho, né? A Compadecida, que seria, né, a mãe de Cristo. E para que foi que você me chamou, João? E aí o personagem João Grilo responde: é que esse filho de chocadeira quer levar a gente para o inferno, e eu só podia me pegar com a senhora mesmo. Fala então o encourado, que seria o diabo. As acusações são graves. Seu filho mesmo disse que há tempo não via tanta coisa ruim junta.
E aí volta a Compadecida. É verdade que não eram dos melhores, mas é preciso levar em conta a pobre e triste condição do homem. A carne implica todas essas coisas turvas e mesquinhas. Quase tudo o que eles faziam era por medo. Eu conheço isso porque convivi com os homens. Começam com medo, coitados, e terminam por fazer o que não presta, quase sem querer. Né? Então, assim, a gente pode perceber desse trecho, né, do Alto da Compadecida, que o Ariano Suassuna ele mantém a estrutura do alto, né, mantém a figura da Compadecida, da Nossa Senhora, do diabo. O João Grilo seria a pessoa, né, o brasileiro pobre que está sendo julgado. E aí ele aproveita e traz essa reflexão, né, a Compadecida falando do contexto em que eles viviam, né, e se a gente pensar em especial o contexto de miséria que durante muito tempo e ainda vive o Nordeste brasileiro, o Ariano Suassuna acaba propondo uma reflexão sobre esse contexto, tendo como formato o alto. Vamos falar agora de um outro gênero, que é o drama, que também é um gênero ainda hoje muito visto, né? É comum a gente ver peças com essa designação, né, de drama. O drama, que ele tem a ver com um contexto muito específico, que é por ali do século XVIII, começando do século XIX, que é a ascensão do indivíduo. Como assim? Até então, né, a gente pensando na Grécia Antiga, dos gêneros que eu comentei até agora, o indivíduo grego ele estava inserido numa lógica muito maior que ele, né? Uma lógica que envolvia uma religião muito forte, assim como a Idade Média, né? É como se o indivíduo desses períodos históricos até o final da Idade Média ele estivesse dentro de uma lógica racional que, em última análise, seria escrita, né, digamos assim, por Deus. Ou, no caso grego, pelos deuses gregos. E quando a gente fala do século XVIII, século XIX, né, a gente tem a ascensão de um novo grupo social que é a burguesia, que eram os comerciantes da época. E com eles entra em cena, então, as angústias do indivíduo. Né? A gente passa por uma série de processos históricos, como o Renascimento, o Iluminismo, em que cada vez vai ser mais comum a presença de um indivíduo desligado da religião. Né? E esse indivíduo meio que aparece só tendo que se virar no mundo, tendo que caminhar por um mundo complexo, e ele está meio ali desamparado, tendo que lidar com isso. Os personagens, então, são basicamente os burgueses, né, os burgueses que desses comerciantes do final da Idade Média, ao longo dos séculos seguintes, vão aos poucos ocupando o lugar dos donos das primeiras fábricas e indústrias que vão se constituindo com a Revolução Industrial. Então, vão passar a ser associados, né, com os empreendedores, com os patrões, e que é também esse cara que tem que empreender, que tem que se virar, e que vive essa angústia, né, de crescer, de quebrar. Ao mesmo tempo que você tem aquele grupo que seriam os empregados, né, que estão nessa órbita de influência desses burgueses. Então são os personagens predominantes do drama. Então você tem um foco muito no indivíduo, no âmbito privado, né, das relações familiares, do desejo de morar num outro lugar, do desejo de conquistar um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada. É visto como um gênero sério, né? O drama é visto então como um gênero mais sério. Só que diferente da tragédia, ele não necessariamente, por ser sério, ele carrega esse sentimento pesado, né? Ele carrega uma certa tristeza, frustração, mas não o terror que muitas vezes aparece nas tragédias gregas. Assim como ele também carrega doses, mesmo sendo um drama, mesmo sendo sério, ele carrega doses de humor também. Então, assim como o alto, de certa forma, ele permite esse diálogo dessas esferas, né, dos sentimentos mais densos e mais leves.
com uma diferença fundamental em relação ao alto, que os personagens já são mais complexos. Né? Os personagens carregam muitos conflitos interiores, já não são facilmente identificados como o bom ou o mal. O drama também, ele vai começar a trazer uma preocupação para o teatro, que é a verossimilhança, isso é, a semelhança com o real. Porque até então, se a gente pensar, né, esses gêneros que eu mencionei, né, o teatro grego, tragédia e comédia, e os autos medievais, o teatro não tinha essa preocupação com a realidade, né? Os atores, no caso grego, usavam máscara, coturnos, botas grandes. Então, visivelmente, não eram pessoas reais, né? Eram atores fazendo uma peça. O drama, ele já traz um pouco essa ideia de ilusão da realidade. E ele é construído, ele é desenvolvido num contexto em que alguns outros elementos vão colaborar com isso, como, por exemplo, o surgimento do palco italiano, como a gente conhece hoje, que é o formato da maior parte dos teatros, né? Que é aquela caixa em que a gente fica sentado na plateia vendo a peça se desenrolar na nossa frente, quase como um quadro, né? com profundidade, mas que gera essa distância, né? Assim, ao mesmo tempo, eles se relacionam entre eles como se o público não existisse. Então, meio que passando essa ideia de que eles estão vivendo uma realidade ali. E você tem também, né, com o tempo, o desenvolvimento de uma nova forma de interpretar, principalmente graças a um pensador russo, que é o Stanislavski, que até então você tinha um foco muito grande no texto, né? Uma boa peça era principalmente um texto bem falado. E agora não, né? Agora é preciso que esse ator, ao apresentar o seu personagem, o público sinta aquela pessoa como uma pessoa real, né? Que poderia ser ela que estivesse ali. Aí você tem a naturalidade na expressão das emoções, né? A tristeza verdadeira, o choro, né? O choro verdadeiro, a risada, né? Um sentimento que o público olhe e se identifique com aquilo. Que não pareça apenas um símbolo de que alguém está rindo, mas que você acredite que realmente ele está rindo, que ele está chorando, que ele está com raiva. E uma grande mudança em relação ao texto é o uso da prosa em detrimento do uso da poesia. Né? Nós lemos aí, principalmente no caso da tragédia, como que é um texto rebuscado, né? E é claro que esse texto já sofreu uma tradução, né, para o português. No caso do drama, né, eles procuram então uma linguagem mais coloquial, né, escrever o texto mais parecido como as pessoas falam no seu dia a dia, e que é um exercício muito interessante, porque quando a gente escreve outros gêneros, né, como o conto, o romance, como ali é o espaço da escrita propriamente dita, e as palavras são digamos, as soberanas, né? O escritor ele se sente tentado a botar palavras belas, né, construções de frase pensadas, corretas gramaticalmente, muitas vezes. E o teatro, né, a partir do drama, ele traz essa preocupação, né, de que as falas sejam mais naturais na boca dos atores. E passa a ser uma preocupação até hoje. Né? Um dramaturgo escrevendo uma peça hoje, ele deve pensar em como esse texto soará na boca de um ator, de uma atriz. Aí vamos ler aqui também um trechinho de uma peça, de um clássico, né, que são As Três Irmãs do Tchekhov. As três irmãs, né, se chamam Masha, Irina e Olga, e elas estão na cena final conversando. Elas moram numa cidade provinciana, interiorana, lá na Rússia, e gostariam de ir para Moscou, uma cidade grande. E não vão, acabam não indo. Aí começa a Masha. Ó, como soa a música! Eles vão embora. Um já se foi completamente e para sempre. E nós ficaremos sozinhas e recomeçaremos a vida. É preciso viver, é preciso viver. Então percebam que ao mesmo tempo que traz uma tristeza, né, uma melancolia, traz também uma esperança, né? É preciso viver. Aí responde a Irina, a irmã dela. Chegará o dia em que todos saberemos o porquê de tudo isso, por que todo esse sofrimento, e então não haverá mais mistério. Porém, até então temos de viver e trabalhar.
trabalhar sempre. Amanhã viajarei sozinha. Irei à escola, ensinarei e dedicarei a vida àqueles que talvez precisem dela. Estamos no outono, logo chegará o inverno. A neve cobrirá tudo e eu seguirei trabalhando, trabalhando sempre. E por fim a Olga. A música está tão alegre, tão animada, me dá uma vontade imensa de viver. Ai meu Deus, o tempo vai passando, nós partiremos e seremos esquecidos para sempre. Esquecerão nosso rosto, nossa voz e também quantos éramos. Porém, o nosso sofrimento se transformará em alegria para aqueles que virão depois de nós. A felicidade e a paz reinarão sobre a terra, e as pessoas se lembrarão com gratidão daqueles que vivem agora, e os abençoarão. Ó, queridas irmãzinhas, a nossa vida ainda não chegou ao fim. Viveremos. A música soa tão alegre, tão cheia de felicidade, e parece-me que logo saberemos por que vivemos, por que sofremos. Ah, se soubéssemos por quê, se soubéssemos por quê. Né? Então, como eu disse, são falas, as três irmãs que trazem tanto essa tristeza desses indivíduos que não cumpriram, digamos, o seu destino, né? A sua vontade maior, que era sair daquela cidade pequena para uma cidade grande, mas, ao mesmo tempo, entendem que, ainda assim, a vida continua. Né? Então, isso é bem típico do drama, né? Essa combinação de sentimentos, esse conflito individual. Percebam que não está ligado aqui à esfera religiosa, por exemplo. Vamos falar agora do outro gênero, que é o teatro épico. A palavra épico, ela pode ser entendida como narrativo. Né? O Aristóteles escreveu um livro muito famoso chamado Poética, em que ele classificava os gêneros textuais gregos. Né? O que seria o épico, o que seria o narrativo, seria contar uma história. O lírico, que seria a poesia, né? Que tem esse nome porque geralmente era declamado ao som de uma lira, né? Que seria uma pequena harpa que os gregos usavam. E o dramático, o que seria a ação, o que seria o teatro, né? Aquele texto que é feito para ser montado, para que ocorra uma ação. A ideia de teatro épico, ela se desenvolve principalmente no século XX e tem como o seu principal nome um dramaturgo e diretor alemão chamado Bertolt Brecht, que desenvolveu, né, assim, ele com outras pessoas, mas ele talvez seja o nome mais lembrado, a grande referência do teatro épico, que foi, na verdade, como uma crítica ao drama, né, o drama que era associado aos ideais, aos valores burgueses. A burguesia, que já no século XX, né, está consolidada como grupo social dominante em grande parte do mundo, né, se não em todo o mundo, e você tem cada vez mais essa grande quantidade de trabalhadores, de operários, né, passando a viver numa situação difícil, muitas vezes explorados por esses burgueses. O Brecht, então, né, começa, ele e outros, a pensar em uma forma teatral que pudesse criticar essa ordem de coisas ligada a esse valor da burguesia. E o teatro épico, ele é pensado então como um teatro de crítica política e social. E vem justamente propor o oposto, né, do drama, de certa forma. Aí vamos ver aí na tela um pequeno esquema que mostra uma comparação, né, do que seria a forma dramática de teatro, aqui no caso pensando nesse drama burguês, e a forma épica de teatro. Aí só esclarecendo, né, por que seria a forma épica de teatro? Porque é um teatro que não quer parecer que seja verdade, né, como eu acabei de dizer, que era o caso do drama. É um teatro que quer revelar que é teatro, em que os atores querem mostrar que estão contando uma história, eles não estão vivendo aquilo naquele momento. Para o drama, o palco ele corporifica uma ação. Para o segundo, o palco relata a ação. Né? Então, no primeiro, é como se os atores, a equipe, estivessem vivendo aquela situação. No teatro épico, os atores estão contando essa ação. Segundo ponto, o drama compromete o espectador na ação e consome a sua atividade. É como se o público ficasse numa situação de passividade. Né? Ele assiste aquilo como... Talvez a gente possa pensar no caso da televisão, né, em que muitos sentam ali na frente daquela tela, assistem aquela novela,
de forma meio passiva, se distraem, acabou a novela, a vida continua. A forma épica não, né? Então ela procura transformar o espectador em observador e desperta a sua atividade. Tem uma participação crítica, que ele pense no que está acontecendo e se posicione. O drama possibilita sentimentos. O teatro épico, obriga o espectador a tomar decisões, né? Isso não quer dizer que no teatro épico não existam sentimentos, que é uma confusão muito comum de que ele poderia ser mais frio. Não é isso. Ele também emociona, ele tem que emocionar, mas o espectador não pode se afundar nas suas emoções e esquecer de pensar racionalmente o que está acontecendo. O drama proporciona emoções, vivências. O teatro épico proporciona conhecimentos. Proporciona emoções também, né? Mas a preocupação do Brecht é com a reflexão. O drama, o espectador é transportado para dentro da ação, né? Como se ele estivesse vivendo aquela ação. No épico, o espectador é contraposto a ela, né? Ele é a todo momento, por uma série de recursos e estratégias, lembrado de que aquilo é uma peça de teatro, aquilo não é verdade. Ele tem que pensar sobre aquilo. No drama, trabalha-se com a sugestão. Né? O teatro épico trabalha-se com argumentos, que possibilita a discussão, né? O contraditório, a oposição. No drama se conservam as sensações. No épico, as sensações levam a uma tomada de consciência. No drama, o homem se apresenta como algo conhecido previamente, né? Os personagens estão dados. No teatro épico, o homem é objeto de investigação, né? Ele é colocado ali para que o público pense no que é o ser humano. No drama, o homem é imutável. No teatro épico, o homem se transforma e transforma. Vou botar aqui uma pequena imagem agora na tela de uma peça do Brecht que se chama A Exceção e a Regra, que foi uma montagem realizada lá em São Paulo. Aí, pela imagem, né, a imagem nos ajuda a entender um pouco algumas características do teatro épico. Por exemplo, observem que é um palco alternativo, né, e ele está todo revelado, né? O público está sentado ao redor, e ele consegue ver, por exemplo, a janela lá atrás, a janela da casa onde foi realizado, né? Ele está vendo que ele tem um palco de madeira aos pés dele. Os artistas falam diretamente com o público, né? Assim, quase tocando o público, portanto quebrando essa ilusão de realidade, a chamada quarta parede, né? Que o drama burguês tinha de forma quase como sagrada, né? Que seria uma parede invisível que separaria o público dos atores. No teatro épico, a ideia já é falar diretamente com o público. Bom, vou ler então aqui mais um trechinho, né, agora da peça A Exceção e a Regra, do Bertolt Brecht. Fala dos atores, né? Então percebam, aqui já há uma diferença em relação aos outros formatos que a gente estava vendo, que é essa fala dos atores de forma coletiva, que na verdade existia também na tragédia e na comédia. O Brecht ele retoma isso. Fala dos atores. Agora vamos contar a história de uma viagem feita por 2 explorados e por um explorador. Vejam bem o procedimento desta gente. Estranhável, conquanto não pareça estranho. Difícil de explicar, embora tão comum. Difícil de entender, embora seja a regra. Até o mínimo gesto, simples na aparência. Olhem desconfiados e perguntem se é necessário, a começar dos mais comuns. E, por favor, não achem natural o que acontece e torna a acontecer. Não se deve dizer que nada é natural. Numa época de confusão e sangue, desordem ordenada, arbítrio de propósito, humanidade desumanizada para que imutável não se considere nada. Né, os atores estão aqui falando diretamente para o público. E muitas vezes essas falas eram também cantadas, acompanhadas de instrumentos, justamente para mostrar para o público que aquilo era uma peça, né, para não envolver o público sentimentalmente naquela montagem. Aí você tem a cena 1, né, a rubrica, uma pequena expedição cruza apressadamente o deserto. Aí a fala do comerciante, que é o personagem principal, falando aos seus 2 acompanhantes, o guia e o cule que vai levando as bagagens. Depressa, seus moleirões, precisamos chegar ao poço de rã dentro de 2 dias, pois temos de levar 1 dia de vantagem, custe o que custar. Aí vem uma rubrica, ao público, né? Então percebam,
Isso acontece muito no teatro épico. Você tem o diálogo entre os personagens e, em determinado momento, o personagem fala diretamente para o público. Eu sou o comerciante Carl Lugman. Eu vou de viagem para a cidade de Urga, onde espero fechar o negócio de uma concessão. Meus concorrentes vêm aí atrás de mim. O negócio é de quem chegar primeiro. Graças à minha esperteza e à minha disposição para vencer quaisquer dificuldades e a dureza com que sempre tratei todo o meu pessoal, até aqui a viagem foi feita quase que na metade do tempo que costuma levar. Por azar, meus concorrentes parecem ter alcançado também uma rapidez igual. Então a forma como é colocado esse personagem, por exemplo, leva o público a pensar criticamente sobre quem é essa figura. Quando ele fala, por exemplo, né, graças à minha esperteza e a dureza com que sempre tratei todo o meu pessoal, até aqui consegui fazer a viagem pela metade do tempo. Né? Isso gera um sentimento de, no mínimo, um estranhamento do público em relação a esse personagem. Esse posicionamento crítico em relação a isso. Chegamos então no nosso último gênero, né, que eu me propus apresentar, que é o teatro do absurdo, que também carrega uma característica muito específica, muito típico. O teatro do absurdo, que surgiu num contexto histórico também muito sensível, que foi o pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Então você tinha na Europa Ocidental uma situação de muita desesperança, né? De descrença em relação a várias coisas. E aí surgiu então um movimento que foi designado, né, como teatro do absurdo por um crítico, que alguns discordam, mas que reúne alguns dramaturgos que apresentam um tipo de texto muito semelhante, né, que guarda características muito próprias, muito específicas. O enredo, né, essa ideia de uma ação que vai levando a outra, até se chegar a um final, é quase inexistente. Né? Muitas peças que foi chamado teatro do absurdo tem um aspecto até circular, né, que as ações vão acontecendo, e vai chegando no final da peça, é como se voltasse para a cena inicial. Né? Muitas vezes situações banais, é retratado o cotidiano, há uma preocupação com a linguagem, muitas vezes em mostrar, né, pensando nesse contexto que eu falei, de mostrar como que a linguagem às vezes é sem sentido, né? Como que o ser humano não consegue muitas vezes se comunicar, como que ele age muitas vezes como uma máquina que repete frases feitas, né, ideias pré-concebidas, e muitas vezes não consegue se comunicar verdadeiramente com outro ser humano, vivendo meio que nessa lógica sem sentido. O teatro do absurdo ele trabalha muito com a solidão, né, com a incomunicabilidade. E em termos como eu falei dos outros gêneros, né, da presença do drama, do humor, dos sentimentos mais densos, o teatro do absurdo ele é bem típico de algo que a gente pode caracterizar como tragicômico, que é um tipo de peça em que você vê uma cena que ao mesmo tempo te dá uma vontade de rir, mas não é aquele riso gargalhado, é um riso quase constrangido, da situação absurda, mas é um absurdo solitário, de tristeza. Né? Então, no teatro do absurdo, o tempo inteiro parece que você oscila entre achar graça, mas achar uma graça meio constrangida da situação trágica que está sendo colocada ali. E aí eu vou ler, então, o último trecho de um grande clássico, né, desse chamado Teatro do Absurdo, que é a Cantora Careca, de um dramaturgo chamado Eugênio Ionesco. Aí você tem aí, né, cena 1, a rubrica interior burguês de uma casa inglesa, com poltronas inglesas, tarde inglesa. O senhor Smith inglês, sentado na poltrona com chinelos ingleses, fuma seu cachimbo inglês, lendo um jornal inglês, perto da lareira inglesa. Usa óculos ingleses e um pequeno bigode esbranquiçado inglês. Ao seu lado, numa outra poltrona inglesa, a senhora Smith inglesa remenda meias inglesas. Um longo momento de silêncio inglês. O relógio inglês dá 17 badaladas inglesas. Então percebam que na própria rubrica
ela é carregada de humor, de ironia, né, por parte do dramaturgo. Porque isso não aparece na peça, né? Isso é para os atores, para o diretor. Fala então a senhora Smith. Veja, são 9 horas, tomamos sopa, comemos peixe, batatas com toucinho e salada inglesa. As crianças beberam água inglesa, comemos bem esta noite. É porque moramos nos arredores de Londres e o nosso nome é Smith. As batatas vão muito bem com toucinho e o azeite da salada não estava rançoso. O azeite do vendeiro da esquina é de melhor qualidade que o azeite do vendeiro da frente. É até melhor que o azeite do vendeiro da esquina de baixo. Mas isso não quer dizer que para eles o azeite seja ruim. Mas mesmo assim, o azeite do vendeiro da esquina é sempre melhor. Mary dessa vez cozinhou bem as batatas. Da última vez, ela não as deixou cozinhar direito. Eu só gosto de batatas quando elas estão bem cozidas. Né? Então percebam aí isso que eu acabei de mencionar, essa falta de comunicabilidade. Né? Assim, a personagem fala várias coisas que no final das contas é como se ela não tivesse falado nada. E no final da peça, termina exatamente com esse início. Né? Então é um enredo que ele vai se dando, não necessariamente com o encadeamento de causa e efeito, mas ocorre assim, um tensionamento, né, uma cena mais tranquila, parece que vai se tornando tensa, mas na verdade nada em termos de resolução de conflito acontece, e parece que volta ao início. Né? Como eu disse, reflete muito aquele contexto de uma descrença no período que eles estavam vivendo. Bom, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o módulo 1, né? Espero que tenham gostado. A gente se encontra semana que vem com o módulo 2. No módulo 2, o nosso olhar já vai ser mais focado na prática da escrita dramatúrgica. Obrigado.